Olá! Hoje a gente vai viajar lá para trás no tempo para conhecer essa história de uma arte marcial incrível que nasceu de um problemão. Imagina ter que se defender sem poder usar nenhuma arma. Então, vamos começar com uma pergunta para a gente pensar junto. Se fosse proibido ter espadas, lanças, qualquer tipo de arma, como é que alguém ia se proteger, hein? Olha, a nossa história começa, há muito, muito tempo, num lugar bem longe daqui. Era um conjunto de ilhas chamado Ryukyu, que hoje a gente conhece como Okinawa, lá no Japão. Naquela época, a vida lá era dividida em classes sociais. E olha, para o povo comum, os chamados heimin, a vida não era nada fácil. Eles acabavam sendo muito maltratados por uma classe de guerreiros, os Peishan, que eram os únicos que podiam ter armas. E para complicar ainda mais, em dois momentos diferentes da história, os governantes de lá criaram uma regra super rígida. O povo comum estava proibido de ter armas. Pensa só que situação perigosa. Pois é, isso foi um problemão, né? Mas foi justamente daí que nasceu uma solução genial. O que eles fizeram? Começaram a criar, em segredo, um jeito de lutar usando a única coisa que ninguém podia tirar deles: o próprio corpo. Mãos, pés, tudo virou uma forma de defesa. E deram um nome para essa arte: T. Uma palavrinha que, lá na língua deles, quer dizer simplesmente mão. Aí, com o passar do tempo, eles foram aprendendo também umas técnicas com gente que vinha da China. Eles misturaram o T deles com esses novos estilos e criaram uma arte ainda mais forte, que eles chamaram de Tode, ou seja, mão chinesa. Mas claro, tudo isso tinha que ser em segredo. Então, eles treinavam de noite e tiveram uma ideia muito esperta: esconder os golpes de luta no meio de danças típicas da região. Quem olhava de fora pensava que era só uma festa. E é aqui que entra o grande personagem da nossa história. Um homem que ia pegar essa arte secreta e mostrar para o mundo inteiro. O nome dele? Gishan Funakoshi. Mas olha que curioso. O Funakoshi não nasceu um guerreiro. Pelo contrário, ele era uma criança bem fraquinha que ficava doente com facilidade e começou a treinar só para ficar um pouco mais forte e saudável. Ele teve a sorte de aprender com dois mestres fantásticos, Asato e Itoso. Cada um ensinava a arte de um jeito um pouco diferente. Um dizia que braços e pernas tinham que ser como espadas, certeiros e poderosos. O outro, que o corpo tinha que ser forte como um diamante. Imagina só aprender essas duas coisas. E teve uma noite que o mestre Itosu deu a lição mais importante de todas para o Funakoshi. Eles foram cercados por uns brigões e o mestre disse: "Calma, Funakoshi, não lute. Escute o que eles querem. Converse. A melhor luta é a que não acontece." Anos depois, quando Funakoshi resolveu ensinar essa arte no Japão, ele sentiu que precisava fazer uma mudança. Uma mudança muito importante que começava pelo nome. O nome antigo era Tohoje, que, como a gente viu, queria dizer mão chinesa, por causa da influência que veio da China. O Funakoshi, então, trocou o primeiro símbolo da palavra. O som continuou o mesmo, cara, mas o significado mudou completamente. Agora, cara queria dizer vazio. Então, a arte passou a se chamar Mão Vazia. E esse nome novo, Mão Vazia, era, nossa, cheio de significado. Não era só sobre lutar sem armas. Era também sobre ter uma mente vazia, sabe? Sem raiva, sem medo, com calma. E para ficar ainda mais completo, ele adicionou a palavra Do, que significa o caminho. Então não era só uma luta, virou um caminho para a vida. A partir daí, a grande missão do Funakoshi era transformar o Karate-Do, essa arte do caminho da mão vazia, em um presente para o mundo todo. E que jornada, hein? Começou como uma luta secreta numa ilha pequena, foi parar nas escolas do Japão e depois da Segunda Guerra Mundial, soldados de vários países aprenderam lá e levaram para casa. E aí, se espalhou pelo planeta inteiro. Hoje, acredita-se que mais de 100 milhões de pessoas de todas as idades praticam karatê no mundo. É muita gente. E todo mundo aprendendo a ter mais força, disciplina e confiança. Mas, para o mestre Funakoshi, o mais importante de tudo nunca foi ganhar uma briga. Ele sempre dizia que o objetivo final do karatê é, na verdade, se tornar uma pessoa melhor, mais honesta e boa para a sociedade. Que história, né? Começou tudo com a necessidade de defender o corpo, mas acabou virando um jeito de treinar o coração e a mente. E isso deixa a gente com uma pergunta para pensar. No fim das contas, lutar é só sobre o corpo?